Muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia. Hoje, quarta-feira, dia 7/10/2020, e vamos ver alguns assuntos interessantes hoje. Vamos começar pela Bolsa de Valores? Vamos lá. Bolsa de Valores, ontem nós tivemos uma leve queda de 0,5%, mas ela ainda está um pouquinho mais para cima, né? Dentro da semana, está com 95.615. Eu diria que ela fechou estável ontem, mesmo com a pequena queda de 0,5%. O DAX, nós estamos com leve queda também estável de 0,3%, então está muito assim estável, não tem nada de coisa. Vamos falar que hoje vai ser dia de bolsa de valores normais, sobe um pouco, desce um pouco, sobe um pouco, desce um pouco, dentro da normalidade da bolsa, com aqueles picos, micro picos de alta e baixa, tá? É o que eu estou vendo hoje aqui. O dólar ontem, ele teve uma situação meio estranha, o gráfico dele ficou muito estranho o gráfico dele. Teve alguma intervenção aqui no meio, porque todo gráfico, ele faz assim, né? Ele pode ir subindo, ele vai fazendo assim, mas quer ver que horário? Depois vocês podem até olhar lá no UOL. Olha, foi a 12h47 até 15h15. Ele pegou e deu uma subida e não mostrou alguma coisa. Pode ser do sistema, pode ser alguma coisa. Mas só que é assim, ó. Ele começou de manhã descendo. Chegou mais ou menos meio-dia. Deixa eu ver que horas começou a subir. Vamos lá. Mas meio-dia, ó. Isso mesmo. Chegou mais ou menos meio-dia, ele começou a subir. Aí deu um pau no sistema. Depois ele pegou, a hora que liberou o sistema de novo, ele subiu um pouquinho, depois ele fez assim, tchup! E aí ele deu uma regulada. Subiu 0,5%. Foi meio bizarro ontem, viu? Essa subida do dólar foi meio bizarra. Ela tem... E os dólares internacionais estão normais, viu? Tá tudo estável também, tá tudo parado, nem sobe nem desce, tá lá travado. Bom, vamos ver o que pode ser. Eu acredito que não seja em nada, mas eu gosto sempre de ficar acompanhando para ver as anomalias. O valor do dólar tá 5,59, então tá bom, baixou de 60. Nossa senhora, 1 centavo abaixo de 60. 5,59, menos mal, né? Mas com subida ainda de 0,5%, tá? Então subiu 0,5% e a bolsa baixou 0,5%. Ainda tá aceitável. É que o dólar tá muito alto. Qualquer dor de barriga, isso daí estoura a barreira dos 6, cara. Esse que é o problema. O problema é esse. Passou de 5,80, 5,85, você esquece que de 5,85 para 6 é assim, pum. E tá chegando, hein? Vamos lá, vamos ver as notícias. Deixa esse negócio pra lá. Infomoney, com 7 meses seguidos positivo, poupança tem captação líquida de 13 bilhões em setembro, com recordes no mês e no ano. As pessoas estão colocando dinheiro na poupança. Mas isso por quê, professor? Como é que isso aí funciona? Por que está acontecendo isso daí? Porque muitas pessoas recebem o seu Bolsa Auxílio lá, tal, não sei o que, ou Bolsa Família. Eles recebem em conta poupança, não se gasta tudo de uma vez. Quem recebe isso daí, não recebe e já torra tudo no primeiro dia. Ele vai comprando coisas durante o mês. Isso daí vai computando para aumentar essa questão de poupança, dando uma falsa sensação de que os brasileiros estão poupando, mas na verdade não estão. Eles estão utilizando a poupança porque não tem coisas para pagar. Como é que fala? Não tem manutenção da conta, né? No acumulado de 2020, depósitos na caderneta de poupança superam os resgates de 137 bilhões, informa o Banco Central. Em meio à pandemia de coronavírus, a caderneta de poupança registrou captação líquida de 13,2 bilhões em setembro, segundo dados divulgados nesta terça-feira.
Resultado de depósitos de 294 bilhões e retiradas de 280 bilhões. O valor é o maior para um mês de setembro de toda a série histórica do Banco Central, iniciada em 1995. Olha que boa notícia, isso é muito bom. Sinal que estão depositando dinheirinho lá. 7º mês consecutivo de saldo líquido positivo da poupança. Mas por que estão fazendo isso daí? Vejam bem. Se eu pego e vou retirar um pouco o meu pé de bolsa de valores e investimentos, eu tenho que aplicar o meu dinheiro. Se eu aplicar em CDB, eu tenho 30 dias para deixar ele lá, só tenho que pagar IOF para poder ter rendimento. Como eu não sei quando que eu vou poder tirar, o que eu faço? Deixa na poupança. Porque não paga imposto, não tem recolhimento de imposto de renda, a alíquota é melhorzinha, é horrível, mas dá um pinguinho, e é como se fosse uma conta corrente que ainda rende alguma coisa. Eu posso fazer alguma movimentação. Então eu acho que está nesse sentido a coisa aí. Só vai começar a ver mesmo a coisa funcionar e mexer quando terminar as eleições. A eleição americana com a eleição brasileira. Aí a coisa nós vamos ver como é que vai ficar. Enquanto isso não acontecer, vocês me desculpam, mas não acredito. E tá aqui, a matéria tá falando também do auxílio, tá? Ações do IRB desaba 17% com recomendação cortada após salto de 60% em 10 pregões. Nossa senhora, hein? Aéreas disparam e Braskem sobe 4,5%. Confira os destaques da Bolsas de Valores B3. Após chegar a registrar forte alta durante a manhã, o Ibovespa passou a ter perdas na reta final do pregão, depois que o presidente Donald Trump disse no Twitter que interrompeu as conversas sobre novo pacote de estímulos até depois das eleições. Segundo Trump, os estímulos seriam aprovados após sua vitória no pleito. Mais cedo, Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, já havia diminuído o ímpeto do mercado ao afirmar que a recuperação econômica dos Estados Unidos está longe de ser concluída e ainda pode cair em uma espiral descendente e o coronavírus não for controlado. Com isso, o Ibovespa fechou em baixa de 0,5%, que nem eu falei para vocês, né? E aí eles vão pegando, eu falando, dando algumas ações. Interessante que é o seguinte: as ações com as recomendações das empresas, que é o que o título fala. Olha, eu recomendei aqui, olha, recomendou lá. Um exemplo. Eles falaram que a BD, qual que é a ação? IRB. IRB tirou a recomendação. Tirou a recomendação. Ou não é os acionistas que vão recomendar, eles tiram a recomendação, mas eles, com os fundos dessas corretoras, elas tiram o dinheiro de lá. Quando elas tiram o dinheiro de lá, ela precisa vender para alguém essas ações. Quem que vai comprar? Aí desaba as ações. Muito bem, assim que funciona. E o inverso, professor, aconteceu ontem com a Embraer, por exemplo. Ela não tinha recomendação, por isso que ela tinha desabado. E agora eles pegaram e falaram assim: ó, agora nós vamos tirar a não recomendação para uma recomendação neutra. E ela voltou a crescer. Recomendação neutra é neutro. Vamos ver o ponto de equilíbrio. Depois que der o ponto de equilíbrio, aí eles falam assim: vamos ver o mercado, como é que vai, como é que não vai, aí a gente recomenda ou não, né? Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Apesar que, por mais que se recupere as empresas aéreas, fabricante de aeronaves não devem crescer muito por pelo menos, por pelo menos, bota aí uns 3 anos, né? Elas vão voltar a crescer, mas a produção dessas indústrias não vão ser igual antes, mas não vai de jeito nenhum.
Não vai, sabe por quê? Porque o planeta está muito pobre. O planeta está muito quebrado. Esse vírus, ele quebrou os países. E quebrando os países, eles quebraram empresas. Quebrando empresas, eles diminuem o fluxo de executivos andando para um lado para o outro. Diminui o dinheiro na mão das pessoas que poderiam viajar para lugares mais longes. Vai continuar tendo? Claro que vai. Rico sempre vai continuar sendo rico. Agora, vai diminuir o volume. Diminuindo o volume, as empresas não vão precisar de tanta demanda de aeronaves e coisas do gênero. Então, aonde que está crescendo e pode crescer mesmo com a pandemia? Índia, por lá. Ou até uma empresa gigantesca como a Air France, né? A empresa francesa, por exemplo, que cuida da Europa, que ela só fabrica aviões gigantescos, que é concorrente da Boeing. Então, para ela, poderia pegar um avião menor, porque os passageiros vão diminuir. E vou ter que fazer o mesmo trajeto para economizar custos e ter maior rentabilidade. Nesse sentido, sim, a Embraer ganha uma frente violenta perto das outras. Mas vai depender de alguns países chaves, como Europa e a Índia, porque a China não entra, porque a China já tem a própria empresa aérea delas lá. E o que eu acho que vai acontecer? Presta atenção no que eu acho que vai acontecer. É capaz de uma indiana vir comprar a Embraer e depois a chinesa com a indiana, já junto à Embraer, fazer um acordo para se transformarem na maior empresa de aviação do mundo. É difícil errar, mas eu vou chutar isso. Eu vou dar essa bicuda nesse Bird, porque eu tô desconfiado que isso vai acontecer. Claro que isso não é de um dia para o outro, mas olhando e observando o cenário mundial e a força que precisa ter o dragão vermelho, para ele conseguir fazer isso, ele conseguiria fazer isso com uma empresa indiana, por exemplo. Por mais que eles tenham conflitos ali, mas os indianos, eles não pensam assim, esse aqui é meu inimigo, eu não vou vender, esse aqui e tal. Eles não fazem isso, É diferente, cultura diferente. A americana brigando com a China é uma coisa, mas o indiano não é assim não. Vamos lá. A reação das bolsas de valores americanas em uma imagem após Trump pedir a suspensão das negociações dos estímulos. Caiu a bolsa, lá caiu a bolsa aqui, subiu um pouquinho o dólar, mas não afetou nada, muitas coisas não, tá? É dentro do padrãozinho que eu acabei de falar para vocês aí, de 0,5%, então coisinha bem simples. Agora tem um negócio aqui dos nossos irmãos, rapaz, aqui na Infomone ainda. A Argentina tenta atrair investidores com títulos atrelados ao dólar. Em meio à visita do FMI, o título faz parte de uma série de medidas do governo e do Banco Central local para restabelecer a confiança no peso argentino e estimular a poupança local. Buenos Aires. A Argentina, que enfrenta uma crise cambial doméstica, rigorosos controles de capital, que o Brasil vai entrar nisso se continuar subindo a coisa, se chegar a uns 6,50, ele já começa a entrar nessa crise aí, viu? E aí ninguém segura e vai para 8 e pouco, e começa a subir, e aí o Brasil se transforma na Argentina, você pode ter certeza disso, se não controlar o câmbio. Está tentando atrair investidores cautelosos com um título atrelado ao dólar americano, sendo leiloado nesta terça-feira. Veja bem, o governo argentino vai fazer uma dívida pública, tesouro público, atrelado ao dólar. Se o dólar subir um montão, olha, eu vou te pagar um montão. Se o dólar subir um pouquinho, eu vou te pagar um pouquinho. Beleza, isso daí é maravilhoso, só que tem um problema. O governo argentino não paga em dólar, paga em peso. E aí o cara, quando for receber o dinheiro dele de volta, ele vai ter o quê? Ele vai ter que trocar aquele dinheiro por dólar. E o país está proibido de trocar dinheiro por dólar. Eles colocaram umas alíquotas tão gigantesca, que não dá. Então, mas para o mercado interno e local, para os próprios argentinos, aqueles que conseguem ganhar um dinheirinho
eles agora têm uma oportunidade de investir no tesouro do país e receber ele atualizado com o câmbio do dólar. E isso faz com que eles percam menos dinheiro, mas não que percam tudo. Só que o problema é o seguinte: Argentina, você vai me pagar ainda ou não? Esse é o duro, esse é o negócio duro. Vamos lá. Dando aqui, Estadão. Vocês lembram do ministro que vai ser indicado agora para o STF? Pois é. Universidade Espanhola nega existência de curso de pós-graduação de Cássio Marques diz ter feito. Mais ruidinho aí, né? Por um juiz, não pode ter essas coisas erradas. Espero que isso aí seja verificado o que é, o que não é, né? E seja parado essas situações. Aí nós vamos falar sobre umas coisinhas daqui, mas vamos entrar na eleição de lá, depois nós volta para cá. Biden dispara em pesquisa nacional e cresce em estados chaves. Meus queridos, o Trump vai perder, hein? E vai ficar feio pro lado dele, hein? O homem, mesmo tendo a grana que tem, mesmo tendo a máquina na mão, mesmo tendo todas as coisas, ele vai perder. E ele vai perder por quê? Ele vai perder porque ele brincou com a saúde das pessoas. Ah, mas a economia, tudo bem, pode ter economia, pode ter não sei o que, mas não pode zombar. Aqui aconteceu a mesma coisa, só que o presidente da República sabe que o brasileiro são tudo meio ele tá brincando. Lá não, lá o pessoal entende como algo muito sério, que falou, tem que rezar. Essas são as diferenças, né? Aqui nós brinca, lá eles falam sério e controlar. Gente, é o seguinte, eu recebi duas coisas aqui. As pessoas as pessoas estão reclamando muito do tal do Pix. Que o Pix não está funcionando, que eu fiz o cadastro do Pix, que o Pix estão forçando, os bancos estão forçando tudo a pessoa botar negócio de Pix, que você entra para ver a conta, já aparece o negócio do Pix, você tem que fazer o Pix, faça o Pix, cadastra o Pix, e ainda até brinquei com o pessoal, né? Até meu irmão brincou comigo e depois eu brinquei com eles. Falei assim, então gente, o negócio é cantar parabéns. É Pix, é Pix, é Pix, é Pix. É hora de nós se lascar. Banco, né? Vai ser a musiquinha do momento, né, minha filha? Vive Pix! E antigamente a gente brincava de Pix esconde, né? Pix esconde, vamos brincar de Pix esconde? Vamos. Vai, você bota seu dinheiro e eu escondo ele. Eu me divirto com esses negócios, rapaz do céu. Bom, gente, agora vamos para as eleições locais. Estatística das eleições locais. Teve um primeiro debate e depois de 2 dias saíram algumas pesquisas. As pesquisas saíram com anomalias gigantescas. Eu vi gente do PT lá no Sul liderando a pesquisa. Eu vi gente em São Paulo, por causa de uma benzida do presidente, liderando a coisa. E todo mundo já assim vibrando. Eu vejo aqui na minha cidade, o meu candidato, ele tá lá atrás, na pesquisa. E a gente sabe que não era bem assim, porque a gente também fez pesquisas internas dentro do partido. Como que pode alterar tanto os números de uma semana para outra? Em uma semana era uma coisa, na outra semana era totalmente diferente. Ou as pesquisas são muito furadas, ou as pessoas ainda de fato não decidiram o que vai ser ou como vai ser. Eu acredito que na segunda versão seja um pouco mais real do que a primeira, apesar que a primeira influencia muito, porque eles estão usando muito poucas pessoas. Exemplo, fizeram a pesquisa aqui na minha cidade. A cidade ela tem 1,2 milhões de habitantes, 1.200.000 habitantes. Eles pegaram 602 pessoas para fazer uma pesquisa eleitoral aqui. 602 pessoas frente a 1,2 milhões. Como que essas 600 pessoas podem, de fato, representar ou espelhar a decisão das pessoas? Nessas entrevistas, entra jovem,
pessoa média e mais velha. Em 600 pessoas. Então eu estou falando de 200. O G é 200 mais nova, 200 médias, 200 pouco. Tanto. Dentro dessas 200, eu tenho regiões. Aqui na minha cidade, como é eleição local e não geral, se fosse para a presidência da República é uma coisa. Mas não é para presidência, é local. Então, como é local, dependendo da região de onde vai, se o cara for na região X, é óbvio que vai dar o número. Se for na região Y, é óbvio que vai dar outro número. Se for na região W, é outra região, outra coisa. Então, se eu ligar para uma região, será que ele ligou? Será que eles conseguiram ligar para todos os bairros e conseguir ter uma mensuração de todos? Não. Então, para eleições locais, essas pesquisas, pegando esses números desta forma, com essa quantidade tão pequenininha, é um problema sério. Eu estava conversando com um economista, ele falou assim: Ricardo, eu vou falar para você. O ideal é 0,5% da população para fazer entrevista. 0,5% da população. Eu falei, nossa, mas 0,5% da população é bastante. Ele falou, esse daí deixa fidedigno de fato. Esse daí você pode falar assim, olha, o nível de erro é quase zero. Por que eles fazem menos? Porque como o índice de erro pode ser alto e ninguém tem como provar porque não está próximo das eleições, para diminuir custos operacionais, colocam a mixaria de gente. E aí a pesquisa sai meio porquinha, mas é uma pesquisa. Então, se é para fazer com 600 pessoas, ele falando para mim, eu aconselho você pegar o telefone e sair ligando. Pega o telefone a esmo e sai ligando para as pessoas. Alô, tudo bem? Você, não sei o que, eu gostaria de saber, para quem você vai votar. Gostaria de saber. Você vai ter resultados mais interessantes, principalmente nas regiões que você quer. Então você vai e faça suas pesquisas pelas regiões e não dessa forma geral, porque eleição municipal é muito diferente da federal. Da federal eu posso pegar, porque é da cidade, o pensamento ela expande para a cidade. Já a municipal não, a municipal ela tem muita influência dos representantes locais, da quantidade de vereadores que estão ali representando a pessoa ou não. São muitos candidatos que tem. Então, se você não pegar e perguntar, você tem algum parente que vai ser candidato? Se você não perguntar, se você tem alguém da sua família que está sendo candidata a vereador, você corre o risco dela ter que falar na entrevista que ela apoia aquele candidato, mas não é a realidade das pessoas. É porque casou bem o telefone de cair bem no candidato ou na família dele. Então você tem essas nuances que tem que tomar muito cuidado. Ele me explicando, tá? Eu não entendo muito bem, mas ele falou que o ideal é em torno de 0,5% e tolerável até 0,3%. Menos que isso, os índices de risco lá, aqueles negócios que eles falam risco, sei lá, de oscilação, aumenta muito para cima e aumenta muito para baixo. Então você fala assim, pode alterar 4 pontos para cima, 4 pontos para baixo. Você sabe o que é 4 pontos? Ele falando para mim, sabe o que é 4 pontos? Nós estamos falando de 20%. 20% é muito alto, então toma cuidado. Eu falei, então tá bom. Então, gente, é isso daí. Jamais é verdade absoluta. Que Deus nos abençoe. Namastê.